Mais uma declaração desastrosa. Declaração, sim, desastrosa. E não o adjetivo que ele usou, que não poderia ter sido usado. O presidente Lula chamou a operação no Rio de Janeiro de desastrosa, numa entrevista a veículos internacionais. A declaração foi dada durante um evento da COP30 em Belém. O presidente disse: do ponto de vista da ação do Estado, foi desastrosa. Lula também falou em matança e questionou as condições das mortes. Segundo ele, a decisão do juiz era ordem de prisão, não tinha ordem de matança. O petista disse que a Polícia Federal vai participar da investigação. O governo trava um embate com Cláudio Castro, que acusou a União de negar ajuda ao combate ao narcoterrorismo no Rio. Castro disse que o governo negou 3 pedidos de ajuda utilizando as Forças Armadas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, rebateu as acusações horas depois numa coletiva, mas ficou meio esquisito, porque o diretor-geral da Polícia Federal também deu a entender que não aceitou participar da operação porque não concordava com aquela modelagem de ação. E aí os aliados avaliam que a crise pode afetar a imagem da gestão petista, já que o governo havia melhorado nas pesquisas nas últimas semanas. Sidônio Palmeira, o marqueteiro oficial, participou de uma reunião emergencial sobre o tema. Vamos ver, mas com o Lula falando cada vez mais bobagem, Rodrigo Constantino mentindo, né? Porque quando ele fala que ali no Rio de Janeiro ocorreu uma matança, ele tinha que ter lembrado claramente, né, que quem atacou a polícia sem cessar, como a gente mostrou ontem na nossa entrevista com um oficial do CORE, foi a bandidagem. A bandidagem atirou com fuzil. E queria o quê? Que a polícia desse florzinha? Né? Não foi isso que aconteceu. Agora, matança, chacina, tudo é narrativa totalmente inaceitável que o PT está tentando fabricar. Pois é, Serrão, o presidente Lula está certo, né? Chegaram lá com mandado de prisão, não com mandado de matança. Só que eles foram recebidos a tiro de fuzil. Aí o Lula não explica o que tem que ser feito. Ir embora, oferecer flores, cantar Imagine, soltar bolas de sabão, jogar pedras. Então, é óbvio que voltou a narrativa oficial do PT, né? E durou muito pouco o recuo tático. Todos nós sabíamos já que esse recuo era calculado, era oportunista, se deveu a pesquisas que mostraram apoio maciço da população, principalmente favelada, no Rio de Janeiro, né? 8 em cada 10 que moram em favelas apoiaram a operação, e o Lula e o PT estavam ali meio perdidos no discurso, porque a natureza deles, repito, é logo imediatamente sair usando essas palavras de ordem. Chacina, matança, letalidade policial, assassinato e por aí vai. Só que, com as pesquisas em mãos mostrando a adesão popular, eles tentaram fazer um recuo tático e, inclusive, o Lula foi aconselhado a não falar de improviso, né? O Lewandowski já tinha dito que o presidente tinha ficado estarrecido com a quantidade de mortos. O ministro Fachin chamou de tragédia e prestou solidariedade às vítimas, não dos policiais, mas dos 121 traficantes. E veja, o Serrão, quando a gente vai esmiuçar quem são esses 121, você mesmo, na nossa entrevista com o Ambrósio, ontem fez isso, né? Nós estamos falando ali de mais de 50 com mandados de prisão em aberto, de 40 e poucas lideranças de outros estados do Comando Vermelho, de 90 com passagens graves pela polícia e por aí vai. Ou seja, não são, né, meninos, os meninos do Lula, meninos trabalhadores. São pessoas que estavam às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã na mata, fardados com fuzis em mãos, atirando na polícia. Eu adoraria escutar das especialistas da Globo News, do SBT, da Jennifer, sei lá o quê, cabelo laranja, dos petistas da Jandira Fegali, o que fazer nessas circunstâncias. O que fazer? Porque eles nunca apresentam a solução. Você chega com mandado de prisão em aberto, você é recebido a bala de fuzil, o que fazer? Eles não se dão ao trabalho de explicar essa parte, porque se eles fizessem isso, eles deixavam de ser esquerda.
Esquerda é ficar na narrativa, no discurso, nas emoções, tentar apelar às emoções de quem tem algum tipo de empatia mal calibrada pela bandidagem, tipo Luciano Huck, e por aí vai, né? Só que não está colando. Não está colando. Pesquisa da Quest, que é muito alinhada ao governo, à Globo, mostra que 7 em cada 10 querem classificar esses grupos como grupos terroristas, porque percebem que eles tocam o terror nesses locais, que não é mais uma questão de polícia e bandido, que é uma questão de guerra civil, com um lado altamente armado e disposto a matar o maior número possível de policiais, de operadores da força do enforcement da lei, né? Então, de novo, Lula voltando ao seu natural, acho que isso vai acusar o golpe nas próximas pesquisas de rejeição ao seu governo. Vamos se ligar nisso aqui, Braddock Show! E a informação preciosa de que o Comando Vermelho tem cerca de 30 mil integrantes ativos. A facção no Rio de Janeiro está superando o efetivo militar do Uruguai, que tem 21 mil, e do Paraguai, que tem 14 mil somados. As informações constam de um relatório da Insight Crime, atualizado em 2025. Comando Vermelho, segundo esse estudo, controla metade do território do Rio de Janeiro. A facção tem presença ativa em rotas internacionais do narcotráfico. O grupo também mantém presença em todas as regiões do Brasil. O relatório descreve o CV como uma ameaça nacional e transnacional. O Comando Vermelho disputa território com o Terceiro Comando Puro e com as milícias no Rio de Janeiro. Cristina Grêmio, esse dado é um dado absolutamente assustador. Agora, mais apavorante do que tudo isso é o presidente Lula mantendo fiel o seu discurso de bandidolatria, né? Isso aqui assusta demais o povo brasileiro, mas ele vai levar uma pancada aí de opinião pública, porque a maioria das pessoas de bem, honestas, não aguentam mais essa tirania do crime, né? Sim, o Sidônio diz que já está com incumbência aí de tentar reverter, porque eles sabem que vai afetar a credibilidade e a aprovação do governo Lula, que vinha numa ascendente, né? Conseguiu jogar uma narrativa lá com aquela história, aquela balela de invasão de soberania, aquela mentirada que eles gostam de contar em relação à Lei Magnificent, as punições que vieram do governo americano para os violadores de direitos humanos apoiados pelo PT, e agora entrou numa descendente por conta dessa aprovação aos bandidos e desse ataque à polícia e à população, porque a população está aplaudindo a polícia, né? E eles estão vendo os números das pesquisas aí. Mas vamos lá, vamos a essa informação sobre o tamanho do exército terrorista do Comando Vermelho. 30 mil homens, maior que o exército do Paraguai e do Uruguai juntos. Eu imagino que os petistas devam estar comemorando e comentando que são 30 mil votos. É mais ou menos como eles fazem com os 53 milhões do Bolsa Família, que eles comemoram como se fosse número de votos. É só isso que eles sabem fazer, usar as pessoas, usar as narrativas para tentar contabilizar projeto de permanência no poder. Que, segundo o Zé Dirceu, é diferente de ganhar eleições, né? Ele frisava isso, vamos ganhar o poder, vamos retomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. Para nós, os cidadãos de bem que querem segurança pública, que querem andar livres e seguros nas ruas, ir e voltar para casa, ir para o trabalho e voltar para casa, ir para o estudo e voltar para casa, a gente aplaude polícia, não bandido. E a gente quer que o Comando Vermelho, essas organizações criminosas, o PCC, sejam classificados como terroristas para serem tratados como terroristas e não como vítimas da sociedade, tal qual faz Lula e todos os apoiadores ali do entorno do PT, a começar pelos ministros do STF. Aí o Constantino lembrou de algumas das declarações tenebrosas, né, recentes desses ministros apoiando o crime organizado, ou pelo menos tentando passar pano ali para os criminosos, e já há confirmação daqueles 121 mortos, né, de 80 que tinham sim passagens pela polícia, tinham crimes nas costas. E eu queria lembrar só um, que eu vi essa semana, uma influenciadora do TikTok, que eu acompanho, a Conserva Tua Mãe, o nome do perfil, lendo uma carta que ela recebeu de uma mãe
de uma dessas comunidades, né, sob domínio do tráfico, dizendo que precisou sair com a roupa do corpo de casa, ela, o marido, com as crianças, porque tinham recebido uma carta do traficante que comanda a área, dizendo que naquele dia a filha de 10 anos seria buscada para se casar com o traficante, porque ele estava apaixonado por ela. Eu falei hoje de manhã, no programa da Gazeta do Povo que eu fazia, e repito aqui, para mim isso é anúncio de estupro e pedofilia. Essa mãe e esse pai fizeram muito bem de colocar a mochilinha do colégio nas costas da menina e sair com a roupa do corpo, como se tivessem apenas indo levar a menina para a escola para não chamar atenção e nunca mais voltar. Só que é uma família que relata que está hoje endividada, porque não tinha dinheiro nem para pagar aluguel e precisou ir morar em algum lugar daquele dia em diante. Por quê? Porque os menininhos que só queriam algum troquinho para tomar uma cerveja, como diz o Lula, queriam arruinar com o futuro dessa criança. Então é assim que eles tratam a população de bem trabalhadora das comunidades aonde eles se instalam. Fez muito bem a polícia do Rio de Janeiro e é assustador, sim, que este exército de traficantes esteja maior do que o exército de 2 países da América do Sul somados. O governo brasileiro devia estar protegendo a população e não os bandidos. E é isso que deveria acontecer, com certeza. E tem um outro detalhe que você tocou bem, Cristina, que a gente tem que lembrar que é fundamental. Não é só o tamanho desse exército, é a influência que esse exército também tem na hora da eleição, porque ele controla os votos, né? Então, isso aí, o exército desse tamanho controla aí milhões de pessoas, né? Nas periferias do Brasil, que são dominadas por essa turma. Então, hoje, esse grupo tem efeito político eleitoral, o que caracteriza o terror deles como político, ideológico, terrorismo. Terrorismo é essa politização da violência ilegal. Então, tem que ser enquadrado, a gente tem que mudar essa realidade, mas para isso tem que fechar a fábrica de bandido no Brasil, não tem outro jeito. Ou a gente faz isso, ou isso aqui vai virar algo insustentável.